Bem, voltamos para o último bloco desse programa Sobriedade Sim. Falamos aqui sobre a importância da família na recuperação da dependência química, principalmente naquele momento em que o seu familiar está internado e buscando o tratamento numa comunidade terapêutica. Luzia, você disse que nos momentos de visita, que antecedem a visita, ou até quando eles vão sair para a reinserção social, há uma grande expectativa, né? Eles se preparam, né? Como é que é isso para os internos? A presença, o contato com a família e, no caso, quando a família não participa, que efeito isso produz neles também? Causa um efeito muito grande quando a família não participa. Por exemplo, nós temos as nossas reuniões toda segunda, quinta-feira do mês. E eles sabem que a família vai estar no salão nesse dia. Eles não vão dormir, eles ficam por ali. E aí quando a gente desce, minha família veio. E assim, às vezes, eu peço até perdão para Deus de vez em quando, que eu dou até uma mentidinha, sabe? Porque não é possível a família. Aí eu falo, não, veio sim, fulano, ai, que bom. Então, assim, até o semblante deles muda quando eles ficam sabendo que a família está ali, porque é muito importante para eles essa presença da família, essa presença mesmo ali de pai, mãe, irmãos, eles querem saber, eles ficam preocupados. Aí quando não vai, gente, aquela semana acaba para eles. Um telefonema que a família costuma dar, a gente fala assim, gente, pode ligar, de segunda a sexta, ainda tem meu celular particular que eu dou também, não faço questão de atender telefone, não. Aí a família liga, aí a gente anota lá, fulano ligou, aí geralmente eu desço, sua mãe ligou, seu pai ligou, seu irmão ligou, e tem sempre aqueles que ninguém liga. E é sempre aquelas pessoas que ficam mais pelo cantinho, são aqueles quietinhos, são aqueles que se comunicam pouco. Então, é importante que a família que está me vendo hoje, que está me ouvindo, que tem alguém internado numa comunidade terapêutica, sei lá, que a sua atenção volte mais para ele. Às vezes a pessoa fica cansada também, né? Mas eu digo assim, não se cansa, não, porque... Meu Deus, ele está ali porque ele precisa de ajuda. Ele está ali porque ele quis ajuda. Então, se ele quis ajuda, ele quer ajuda. Então, a família precisa se unir. Nós precisamos nos unir. Igual a Dona Irineu falou, né? É a uniformidade, né, Dona Irineu? Se a gente não se unir, se a gente não se unir, porque a comunidade faz a parte dela, ele está fazendo a parte dele, a família também tem que fazer a parte. Nós somos, na verdade, três, né? A família, ele e a comunidade, que precisa ter essa união para que o tratamento dele possa dar sucesso. Né? Agora tem o lado oposto, que a família fica encobertando. Meu filho não tem problema, não quer que os vizinhos saibam, ou se a mãe sabe, não quer que o pai saiba. Então também fica assim, enclausurado ali aquele problema, e água parada cria dengue, né? Pois é. Aliás, esse fenômeno, Eliana, de negação, né? Assim como o dependente no primeiro momento nega e se recusa a admitir que tem problema, às vezes a família nega, não por preconceito, por achar onde já se viu, falhei, né? Na educação, culpa, vergonha, né? E ou até falar, isso passa. Deixa que isso dá o tempo... Então o filho fala, quando quiser eu paro, sabe? Isso não é vício. A negação é um processo, né, que a família, o dependente passa, porque ele também vai negando que ele é dependente até o dia que ele admite e procura ajuda, a família também passa por isso. E o importante também é que ele, na realidade, quando ele está se trabalhando, aquelas emoções que ele tinha lá fora, elas começam a incomodá-lo. Que emoções que ele tinha? Ele só ia atrás da droga, ele não queria saber de família, ele não dava importância para a família. Às vezes maltrata a mãe, maltrata o pai, rouba dos próprios pais para usar droga. Quando ele está em tratamento numa comunidade terapêutica ou num grupo de autoajuda, o que ele faz? Ele começa a rever
essas atitudes e esse comportamento. E aí ele começa a transformar o seu comportamento. Agora, se a família não está junto para que ele possa, né, reconstituir e dizer, mãe, me perdoa por isso, pai, me perdoa por isso, eu quero refazer a minha vida, quer dizer, ele não vai estar se libertando daqueles sentimentos negativos e colocando os sentimentos que realmente ele tem dentro dele. Sem contar que também aí pode acontecer aquele sentimento, eles não vêm me visitar porque eles não conseguiram me perdoar, eles não me aceitam, né? E aí não ajuda também para o tratamento. É claro que a gente não pode desenvolver muito o complexo de culpa. Onde que está a culpa? Mas uma boa percentagem dos que são dependentes são mal amados. E a gente precisa assumir a função de que o papel do papai e da mamãe é amar os seus filhos do jeito que são. Deus, ele não rejeita ninguém, não tem filhos de segunda classe, né? Então, o amor cura, faz novo tudo de novo. E se você não tem amor aos seus filhos, mas eu amo meu filho, mas você nunca falou, você nunca abraçou, você nunca beijou, você nunca elogiou, viu? Porque essas pessoas têm uma baixa estima muito grande. Então procure descobrir alguma coisa boa que seu filho faz, elogie, incentive. Gostei, viu? Oh. Que maravilha. Maravilha. Luzia, nós estamos quase chegando no final, e antes da bênção do Dom Irineu, queria que você desse uma mensagem para as famílias, seja aquelas que têm filhos ou parentes em recuperação, em comunidade terapêutica, ou aquelas que ainda não conseguiram isso, né? Se você pudesse falar para cada mãe e esposa que está nos assistindo, pai, marido, o que você falaria? Eu diria o seguinte, que tem muitas famílias ainda que não conseguiram perceber que dentro da própria casa existem pessoas doentes com o problema das drogas. E para que as mães, não só as mães, geralmente é mais as mães que se preocupam, que percebem, né? Os pais, às vezes, é um pouco distante, mas que essas famílias começassem a olhar para esses filhos com um olhar mais de atenção, para que eles não vá chegar no fundo do poço. Porque muitas vezes, quando chegam as pessoas para nós lá, a pessoa já faz uso há mais de 15 anos e a família descobriu faz 3 meses, sabe? Então, assim, presta atenção no comportamento, porque quando ele começa a entrar para esse mundo das drogas, ele começa a mudar o comportamento dentro de casa, a rebeldia, horário, mentira. Então, vai desencadeando uma porção de característica neles que os pais... porque hoje está tudo moderno, hoje tudo pode, então os pais não conseguem perceber isso por causa de que achar que tudo é normal. Então, assim, independente, eu digo para as mães, para os pais, ame seus filhos, ame suas filhas. O índice hoje também de mulheres dependentes está muito grande, então vamos ficar de olho, vamos ficar esperto, vamos assim, nos unir mesmo para que a gente possa ajudar essa sociedade. Claro que nós não vamos conseguir ajudar todo mundo, né? Mas pelo menos um pouquinho que cada um de nós possamos fazer. E começa você dentro da tua casa, prestando atenção na sua família. Lembrando que a dependência química é uma doença e que o dependente precisa de tratamento e muito amor acima de tudo. Quero agradecer, Luzia, a sua presença, Eliana, Dom Irineu. E para encerrar o nosso programa, uma bênção para as famílias que sofrem com o problema do Irineu. Faz pouco tempo eu estava numa família e... a mãe perguntou, você quer o irmãozinho? Não, eu quero o cachorro. Então já começa assim a deseducação do valor de uma vida, né? E essa desvalorização se prolonga na medida em que a gente dá mais afeto aos cachorros do que às pessoas. É verdade que os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa, mas não deixemos que os nossos filhos se alimentem só das migalhas, né? Que Deus... não só ama, ele demonstra, não basta amar, é preciso demonstrar. Então que Deus dê a vocês essa capacidade de amar gratuitamente e através de gestos. Desça sobre a família de vocês a bênção que vem da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E até a semana que vem com outro Sobriedade Sim. Fiquem com Deus.